Olá, tudo bem? Faz um bom tempo que eu não publico nenhum vídeo aqui no canal e hoje eu vou explicar os motivos para quem só me acompanha aqui pelo YouTube e não pelo Instagram. Porque no Instagram eu publiquei um post explicando esse meu afastamento das redes sociais. Na verdade, eu tive uma suboclusão intestinal, numa linguagem mais popular aí. Eu tive, na verdade, uma obstrução intestinal. Eu fiquei uma semana no hospital, sendo alimentado apenas pelo soro. Passaram uma sonda nasogástrica, né? Aquelas sondas que enfiam pelo nariz para esvaziar todo o meu intestino e tal. Que aí eu consegui me recuperar sem necessidade de uma cirurgia, né? Mas eu emagreci 10 quilos em uma semana, de forma que eu fiquei bem debilitado. Mesmo depois de receber a alta hospitalar, eu ainda estava bem debilitado, e levei um bom tempo para recuperar o peso. Além disso, eu já estava com uma tosse muito persistente e que eu acho que agora eu consegui resolver também esse problema, e essa tosse, inclusive, obviamente ia me impedir de gravar qualquer vídeo aqui, porque eu não conseguia falar por mais de 1 minuto sem tossir, né? E a partir de agora, graças a Deus, eu estou bem e pretendo retomar aqui as atividades do canal e as atividades no Instagram também. Bom, esse vídeo de hoje é o que ocorreu, né? Eu recebi uma mensagem de uma seguidora no Instagram que assistiu ao meu vídeo aqui em que eu conto a minha rotina de escrita. É um vídeo que tem o título Minha Rotina de Escrita. E eu recebi essa mensagem dela. Ela me perguntou, resumidamente ela falou o seguinte, né? Olha, eu entendi o vídeo da sua rotina de escrita, mas como é que você fez para chegar nesse ponto quando as ideias do seu romance ainda não estavam bem consolidadas, né? Como é que você chegou até esse ponto de criar essa rotina de escrita após ter as suas ideias bem consolidadas? Como foi esse processo até chegar no ponto onde você está hoje, né? E eu achei essa pergunta dela muito boa, essa sugestão dela muito boa. Eu disse a ela que eu ia gravar esse vídeo. E na verdade eu também já estava pensando nisso, né? Um dia em casa que eu pensei, não, mas eu expliquei para as pessoas, né? Como é a minha rotina escrita. Todo mundo sabe que me acompanha ali no Instagram, vê que eu coloco uma foto ali com o horário, com uma xícara de café ali, que é justamente o horário que eu estou escrevendo. Eu faço isso 2 vezes ao dia durante a semana e uma vez por dia aos sábados e domingos, né? Então as pessoas que estão me acompanhando ali no Instagram já sabem mais ou menos como é que é a minha rotina, em que momentos eu estou escrevendo, né? Mas como é que eu cheguei até esse ponto, né? Foi essa dúvida, esse insight que eu tive, né? Explicar para as pessoas como é que eu cheguei até o ponto de conseguir conquistar uma rotina de escrita. Porque na verdade uma rotina de escrita realmente é uma conquista. Você não alcança isso do dia para a noite, nem em uma semana. É necessário um esforço inicial, né? É como se você tivesse uma pedra muito grande para empurrar, né? E no começo você tivesse que fazer muito esforço até que essa pedra começasse a rolar e você entrasse naquele movimento de inércia, e você aí não precisa fazer tanta força como você fez da primeira vez, né? Quando a pedra ainda estava parada, né? Eu acho que quebrar essa inércia é um grande desafio para quem escreve, um grande desafio para quem quer realizar qualquer tipo de trabalho, não só um trabalho criativo, né? Um trabalho em todas as artes, mas também os outros tipos de trabalho, né, que a gente faz, né? O começo é sempre o mais difícil, né? Eu acho que você quebrando essa barreira inicial, as coisas começam a ficar bem mais fáceis depois, e você pode chegar no ponto como eu cheguei hoje, que é o seguinte: eu sento aqui nessa mesa, né, a essa mesa, né, para escrever, e isso para mim é um movimento natural, né? É como, por exemplo,
acordar, escovar os dentes, colocar roupa, trocar de roupa, ir para o serviço. É um movimento natural, né? Como chegar nesse movimento natural, né? Eu acho que é isso que essa seguidora perguntou para mim, sugeriu que eu gravasse esse vídeo explicando isso, né? E o que eu me lembro, assim, né? Eu, na verdade, quando eu já disse isso aqui, eu acho que no Instagram, eu já disse isso, eu já disse nos meus destaques lá no Instagram, com certeza tem essa informação. Eu me dediquei durante muito tempo à música, né? Eu estudei dos 13 aos 30 anos a música, né? Toquei vários tipos de gênero musical, estudei vários tipos de gênero musical, estudei guitarra, estudei violão. Então me dediquei aí por 17 anos à música, né? E aí, como eu já disse no Instagram, já disse também, tem inclusive uma entrevista que eu fiz na verdade, o Rodrigo Gurgel, ele me convidou para uma conversa no YouTube, que ficou durante um tempo no YouTube, que era uma semana do escritor, né? Que foi um preparatório ali para um curso de escrita que ele realizou aí há uns 4 anos, né? Daquela oficina de escrita dele, né? E como eu fui aluno da primeira oficina de escrita, ele me convidou para a gente conversar um pouco sobre o meu processo de escrita, meu processo de criação desse romance que eu estou escrevendo agora. E ali eu explico, né? Esse vídeo ficou um tempo no YouTube, mas hoje não está mais no ar, né? E o que eu explico ali, né? Eu explico que chegou um ponto da minha vida, devido a algumas experiências que eu tive, né? Na verdade, eu tive um câncer com 26 anos, né? E eu tive as experiências que eu vivi me levaram a perceber que eu não conseguiria contar certas vivências, certas situações, certas histórias numa canção de 2 minutos e meio, né? Na época eu compunha canções aí populares, né? Canções, né? Comerciais, né? E eu cheguei num certo momento em que eu percebi isso, né? Que eu não conseguiria contar certas experiências numa canção de 2 minutos e meio, e eu necessitava de um meio de expressão mais amplo, né? E esse meio justamente é a literatura, o romance, né? Então eu cheguei num momento ali de transição, e que eu percebi que eu tinha que fazer essa transição da música para a literatura, na verdade, né? Eu já lia os escritores naquela época, já tinha lido Dostoiévski, já tinha lido Proust, já tinha lido Tolstói, já tinha lido muitos clássicos assim, né? Mas até o momento, eu só escrevia letras de música, né? E obviamente que a literatura é uma área bem distinta, né? De letra de música, né? De escrever letras de música, né? Obviamente, eu não tinha um caminho das pedras trilhado para fazer essa transição, né? Como eu ia sair da situação em que eu estava, como um escritor de letras de música, para um escritor de romances, né? Eu não sabia como trilhar esse caminho, né? Como fazer essa transição, né? Hoje, as redes sociais hoje estão bem mais desenvolvidas do que naquela época. Eu fiz essa transição mais ou menos em 2010, né? Então, naquela época das redes sociais, você não tinha essa facilidade de acesso a um especialista, né? Na época, eu nem conhecia o Rodrigo Gurgel, por exemplo, né? Eu não tinha feito nenhum curso dele, né? E, obviamente, naquela época não havia essa possibilidade que hoje existe de você fazer uma pergunta ao especialista, né? E essa pessoa responder para você, né? Hoje você tem essas caixinhas de perguntas no Instagram, você faz uma pergunta lá e o especialista ele responde para você, né? Dentro daquele espaço estreito, né? De uma resposta no Instagram, mas pelo menos ele pode te dar uma indicação ali do que fazer, né? E
na época não havia esse recurso, né? Então eu fiz essa transição. Obviamente, ela foi toda confusa, com erros e acertos, né? Então eu fiz essa transição na base do erro e acerto, né? E eu me lembro que eu já tinha essa ideia do meu romance. Essa ideia, na verdade, esse romance ele é de fundo autobiográfico, né? Eu já tinha essa ideia na cabeça de construir esse romance. E eu me lembro, assim, que foi muito curioso, porque, olha só, ilustra bem essa transição. Eu lembro que eu peguei um caderno de música, né? O caderno de música tem um pentagrama ali, né? Que são aquelas linhas da partitura, né? E eu peguei esse caderno de música, a primeira necessidade que eu tinha é de realmente extravasar mesmo, né? Contar um trecho dessa história, né? Que eu tinha na cabeça. E eu contei aquele trecho que eu considerava assim um ponto alto da história, né? Naquela época, né? Para mim, que eu considerava o ponto alto da história. E eu comecei por ali, sim, né? Eu não comecei pelo início do romance, eu nem sabia qual seria o início do romance. Veja bem, eu não sabia por onde que o romance ia começar, como é que o romance ia terminar. A minha primeira preocupação ali naquele momento é realmente extravasar, né? É colocar para fora aquilo que eu queria expressar, né? E que eu não conseguia fazer em letra de música. Então eu queria contar isso. Então eu peguei aquele caderno de partituras ali, né? Que eu utilizava para escrever minhas músicas, né? E comecei a escrever ali um trecho da história. Escrevi ali, eu não estava nem preocupando se era em primeira pessoa, se era em terceira pessoa, como é que eu ia dizer. Eu não estava com esse tipo de preocupação. Eu queria, na verdade, sentir que eu estava pelo menos escrevendo um trecho de uma história. Não interessa, veja bem, isso é muito importante, não interessa se aquela escrita ia ser definitiva ou não, se ela ia ser mudada no futuro ou não, se eu ia jogar tudo fora ou não. Não interessa, eu queria colocar aquilo para fora, na verdade, né? E eu me lembro que eu escrevi isso, né? Eu não tinha uma rotina de escrita, não foi a partir daquele dia que eu comecei a escrever 1 hora por dia, 2 horas por dia. Não, isso aí levou um tempo até eu entrar nesse ritmo, né? Eu coloquei aquilo ali para fora, depois voltei uns dias depois, li aquilo, né? Veja bem, eu estava começando a empurrar a pedra, tentando tirar a pedra do lugar, não estava nem empurrando a pedra ainda, eu estava tentando tirar essa pedra do lugar, né? Então eu escrevi isso, sei lá, umas 2, 3 páginas ali, apressadamente. Eu queria mais colocar aquilo para fora. Eu não estava preocupado se eu estava usando as palavras certas para contar aquele trecho ou não. Eu não estava com esse tipo de preocupação. Inclusive porque, veja bem, eu não tinha experiência na época, era zero, né? Não tinha como eu avaliar ali naquele momento se aquilo era bom ou ruim. Eu estava ali escrevendo, entendeu? E eu lembro que eu escrevi isso aí fui voltar aos poucos, muito lentamente, eu fui criando uma rotina de escrita, né? Eu me lembro que na época, veja bem, isso é muito importante, essa informação. E eu, apesar de ter essa história na cabeça, eu tinha uma outra história também na cabeça. E eu preferi, na época, escrever essa outra história, porque era uma história mais breve, mais curta. Eu sabia que ia ser um livro com um número menor de páginas do que esse que eu estou escrevendo agora. Inclusive, né, aí eu comecei a me dedicar a escrever esse livro, criei um ritmo de escrita ali aos poucos, e ao final, veja bem, isso é muito interessante dizer, né? Eu escrevi esse livro aí, sei lá, em 1 ano, acho. Eu nem tinha aula ainda com o professor Gurgel, hein? Nem conheci o professor Gurgel. Eu escrevi esse livro mais ou menos em 1 ano. E aí depois eu comecei a ter aula com o professor Gurgel, e aí eu comecei a escrever esse romance que eu estou escrevendo agora, né?
E com a experiência, com tudo aquilo que eu aprendi com o professor Gurgel, eu fui percebendo que aquele romancinho que eu tinha escrito lá em um ano era uma porcaria, né? E o que eu fiz? Eu joguei fora. Eu não quis nem aproveitar aquilo. Era tão ruim, mas era tão ruim que não dava nem para consertar. É uma história tão fraca que não dava nem para consertar, né? Então observe bem o percurso que eu estou contando aqui desde o começo do vídeo, né? Então eu tinha essa ideia desse romance, que é esse romance que eu estou escrevendo agora, mas aí escrevi umas 3 páginas lá correndo, só que aí eu tinha também a ideia de um outro livro, que é um livro mais curto, fui lá, escrevi, depois de passou um tempo, isso aí são alguns anos, 2, 3, 4 anos, esse processo todo. Percebi que aquele livro era ruim, que não dava nem para consertar, joguei fora. Aí eu comecei a escrever realmente esse romance que eu estou escrevendo hoje, né? Que eu comecei mais ou menos ali em 2012, 2013. E naquela época eu tinha feito acho que 2 cursos só do professor Gurgel, que é o Prática de Leitura e Formação de Estilo, e um outro lá, que foi um dos primeiros cursos dele, que é... Tem um outro lá, eu não lembro agora assim de cabeça, mas não era oficina de escrita. Oficina de escrita eu fiz só em 2013. Quando eu já tinha começado a escrever esse romance que eu estou escrevendo. E aí o que acontece? Qual foi o que eu ganhei escrevendo esse livro que eu joguei fora? Eu ganhei, obviamente, experiência, porque eu percebi uma série de erros que eu tinha cometido que eu não iria cometer no outro livro. Eu ganhei um ritmo de escrita, ou seja, a pedra já estava rolando, bem devagarzinho, mas estava rolando. Então eu já estava ali pronto para escrever esse livro que eu estou escrevendo agora, né? E aí, mas veja bem, eu estava pronto, mas não um escritor, obviamente, assim, amadurecido, de jeito nenhum, né? Tanto é que, veja bem, eu escrevi as primeiras 50 páginas desse livro e eu lembro que um tempo depois, assim, acho que foi até antes de eu fazer a oficina de escrita, eu percebi que eu estava escrevendo esse livro em primeira pessoa. E eu percebi que não estava bom. E aí eu decidi passar para a terceira pessoa. Porque aí eu poderia entrar na cabeça de vários personagens, acompanhar personagens diferentes, né? Não ficar só com a visão do protagonista. E aí o que eu fiz? Eu rasguei aquelas 50 páginas e comecei o romance do zero. Na verdade eu comecei a reescrever o romance e fui mudando ali o que era de primeira pessoa para terceira pessoa, fui acrescentando trechos, suprimindo outros trechos, enfim. Eu tive que reescrever, né? Do zero, aquelas 50 primeiras páginas, né? Então veja bem, eu joguei um romance fora, comecei a escrever esse, percebi que eu estava no caminho errado, eu joguei aquelas 50 primeiras páginas fora, né? Mas ali eu já tinha um ritmo de escrita, eu já tinha um ritmo de trabalho. Não interessa se aquilo que eu estivesse escrevendo eu ia jogar no lixo, ou se aquilo fosse permanecer, fosse bom ou não, não interessa. Eu tinha o que era mais importante ali para mim era ritmo, né? A ter essa vida do escritor, isso é uma vida de escritor, né? Você conseguir estabelecer um cotidiano de escrita regular, um cotidiano regular de escrita, né? E isso ali eu já tinha conquistado ali. Então o que a gente pode concluir aqui de tudo que eu contei aqui? Não existe um processo organizado de criação, ao menos no começo, né? Quando a gente começa a escrever um livro, é como quando a gente pega um livro e começa a ler. A gente está se aproximando do mundo. A diferença é que o mundo já está, quando você vai ler, esse mundo já existe ali concretamente na sua frente. E quando você vai escrever, esse mundo é algo que está na sua imaginação, né?
e que aos poucos você vai acrescentar novos detalhes, né? Então veja bem, eu tenho um post lá no Instagram, que é um post que está fixado, inclusive, quando você entra lá no meu perfil no Instagram, você já vê ali esse post que se chama 10 passos importantes no planejamento de um romance, né? Veja bem, esses 10 passos que eu coloco ali, eles são fruto de um tempo de escrita, né? De tudo isso que eu contei aqui, de todos esses erros que eu cometi e que eu percebi, então, os ajustes que eu deveria fazer. Então, depois de toda essa experiência, eu consegui perceber certos passos que são importantes na escrita, no planejamento de um romance, né? E que se eu fosse escrever hoje um livro do zero, um outro livro, eu prestaria atenção nesses 10 passos importantes, mas que lá no começo, quando eu estava aqui sem ninguém para me ajudar, sem um especialista para perguntar, na época não tinha caixinha do Instagram, eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Quebrando a cabeça realmente, né? Então, mas uma experiência... Aliás, eu poderia até colocar um 11º passo aqui, que seria o seguinte: não queira, de início, achar que você vai criar um livro e vai estar tudo ali no lugar, tudo prontinho ali para você, todas as ideias tuas já vão estar consolidadas, de forma que é só você escrever ali o livro na ordem que você imagina que é a correta. Porque é o seguinte, como a leitura de um romance depende dessa convivência para a gente conseguir entrar naquele universo daquele escritor, para escrever um livro é a mesma coisa, leva um tempo até você se acostumar àquelas ideias, né? E o que acontece? Você pode muito bem, uma ideia que você enxerga de uma maneira hoje, dali a 1 mês, 2 meses, você enxergar essa ideia de uma maneira diferente. E por isso você tem que fazer adaptações naquilo que você já escreveu. Isso acontece. Foi o que eu acabei de contar aqui, que eu escrevi as 50 primeiras páginas desse romance que eu estou escrevendo agora na primeira pessoa. E eu tive que rasgar essas 50 primeiras páginas para reescrever tudo na terceira pessoa, né? Eu tive que mudar o foco narrativo. Então eu tinha uma ideia inicial de como esse romance deveria ser escrito, e depois eu mudei essa ideia, né? Então veja bem, tudo isso aqui que eu estou falando, você vê que esse tema da escrita, você fala de uma coisa, você já vai para outra, né? Eu tenho um vídeo aqui também que eu falo que escrever é assumir riscos, né? Então, por quê? É tudo isso que eu estou falando aqui, né? Você tem que assumir riscos, né? Eu vou escrever dessa maneira, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se não der certo, eu mudo, eu faço as adaptações necessárias, né? E eu estou falando isso por quê? Porque hoje eu percebo que, como o acesso, depois de todo esse desenvolvimento das redes sociais, como elas estão hoje, com esse negócio de caixinha de pergunta e tal, o acesso a um especialista é algo muito fácil, né? Então o que acontece? As pessoas, de uma certa maneira, elas querem as coisas meio prontas, assim, né? Então elas não querem assumir riscos, né? Ela não quer correr um risco de escrever 50 páginas e perceber que ali lá na frente, ela vai ter que reescrever tudo de novo, porque ela percebeu que o negócio, aquilo que ela imaginou, não estava certo, né? As pessoas não querem mais correr esse risco, né? E se você não estiver disposto a correr esse risco, você não vai conseguir escrever, né? Porque você vai ter um nível de exigência muito alto. E no começo, quando a gente começa a escrever um livro, esse nível de exigência não pode ser alto, porque senão a gente trava. Não existe pessoa que consiga escrever um livro com um nível de exigência muito alto no começo dessa escrita, porque no começo é tudo ali meio... tá tudo no ar, assim, as peças não estão muito bem colocadas, né? Você vai perceber se essas peças estão bem colocadas no dia a dia da escrita, né? Então
Se você tiver um nível de exigência ali muito alto, principalmente com relação à correção gramatical, ortografia, foco narrativo, as características do personagem, se você tiver um nível de exigência muito alto ali, vai ser muito difícil você escrever uma história. Essa história vai ficar só na sua imaginação mesmo, entendeu? Você não vai conseguir colocar essas ideias no papel. Você precisa, nesse começo, de uma certa liberdade. Você precisa se permitir essa liberdade de errar, né? Se você não se permite errar, vai ser muito difícil você escrever um livro. Qualquer livro que seja. O começo você tem que deixar essas suas ideias irem para o papel. Não importa a forma. A forma não importa. A forma você vai encontrar essa forma aos poucos, né? É como o que ocorreu comigo quando eu desejei escrever pela primeira vez. Eu peguei ali rápido o caderno de música e eu queria só escrever um trecho que estava ali na minha cabeça, que eu considerava o ponto mais alto do romance naquela época, que hoje nem é o ponto mais alto do romance, mas naquela época para mim era. E aí eu escrevi isso assim para extravasar mesmo, entendeu? Para colocar para fora. É esse que tem que ser o espírito de quem está começando a escrever. Eu acho muito importante destacar isso, porque as pessoas, hoje elas não querem correr riscos, elas estão muito exigentes consigo mesmas, né? A pessoa quer escrever um livro, ela acha que o livro dela vai sair pronto ali, como os livros aqui. Esses livros que estão aqui demoraram anos para ser feitos. Cada escritor ali escreveu, apagou, riscou, jogou fora, desistiu. Deixou o livro muitas vezes muito tempo parado, voltou dali anos para retomar o livro. Então tudo isso faz parte da vida de um escritor, né? Então você tem que se permitir essa liberdade de errar, né? Você tem que correr esse risco de errar. Se você não estiver disposto a correr esse risco, você não vai conseguir escrever o seu livro. Então veja bem, essas questões relativas à gramática, ortografia, foco narrativo, desenvolvimento do personagem, essas questões elas têm que ser deixadas para um segundo momento, quando você tiver uma primeira versão desse texto já pronta, né? E aí você vai verificar se o seu personagem está bem desenvolvido ou não, se ele é coerente, as reações dele, né? De acordo com a personalidade que você imaginou para ele. A disposição das frases, como é que são essas frases, são curtas ou longas, se você está variando isso, ou se está monótono, as questões de ordem gramatical, tudo isso é depois, é numa revisão, né? E nessa revisão, você também vai alterar muita coisa no que diz respeito à história em si. É natural isso, né? A gente não concebe uma história pronta assim de primeira. Isso não existe, né? Quantas vezes eu já alterei meu livro aqui? Ideias novas surgiram que eu acho que deixam certos aspectos dos personagens ou da história mais claros para o leitor. Isso muda muito, né? Na verdade, a escrita, eu acho que é um trabalho assim, 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Você avança, você escreve a primeira versão do texto, aí você recua, você corrige certas coisas, avança de novo, corrige, avança, corrige. Mas se você já quiser corrigir na primeira, você vai ter dificuldades porque são momentos distintos da sua atenção que estão envolvidos ali. Quando você escreve um texto pela primeira vez, você está preocupado em contar a história. Quando você vai revisar, você está preocupado em verificar como está o andamento dessa história, mas ao mesmo tempo também as correções necessárias. Se você já começa a escrever um texto do zero preocupado com essas correções, isso pode realmente travar a sua mente. Eu acho que não é uma boa,
tá? Só para retomar o que a gente acabou de dizer, porque eu acho que são aspectos distintos da nossa mente que demandam essa atenção na primeira versão do livro, naquela escrita inicial e depois nas correções, tá? Então é importante não misturar isso, né? São momentos distintos do funcionamento da mente, tá? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar, me perguntar alguma coisa, vocês podem usar aqui os comentários abaixo desse vídeo para fazer as perguntas, eu respondo ali mesmo. Se vocês quiserem entrar lá no Instagram e me mandar mensagem para a gente conversar, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco essa transição que eu vivi e que isso sirva de estímulo para vocês, né? Porque eu pretendi, o que eu acho que eu consegui deixar bem claro aqui, que não é um caminho realmente fácil, não existe uma fórmula pronta, cada pessoa ela encontra o seu caminho. Esse passo inicial da escrita realmente ele é difícil, é necessária muita força de vontade e muita perseverança para tirar essa pedra do lugar e começar a rolar essa pedra até você criar um cotidiano de escrita. Então, esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.